Olá, sou o professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto e hoje eu vou reagir à redação que foi aplicada no concurso da Polícia Civil de Alagoas. Mas antes, aquele pedido, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E claro, se você gosta aqui do nosso trabalho, não se esqueça de deixar o joinha e colocar aqui nos comentários o que você achou deste vídeo e se você quer que eu aborde um outro assunto, que eu aborde uma outra prova nos próximos vídeos. Coloque tudo aqui pra gente, isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Falaremos acerca da prova discursiva da PC de Alagoas, prova aplicada pela banca CESP. Olho na tela. Prova discursiva cujo enunciado bem típico da banca CESP. Temos um único texto motivador, cuja fonte é a agência Patrícia Galvão. Já falei da Patrícia Galvão aqui no canal. A Patrícia Galvão é uma ativista em prol dos direitos da mulher, ela também é escritora, ela é jornalista e ela tem esta agência aí que divulga uma série de informações relevantes para as mulheres, que auxilia as mulheres. Temos logo depois o comando da redação, o qual assegura que você deve redigir um texto dissertativo sobre o seguinte tema: a Polícia Civil combate a violência doméstica. Não é só combate à violência doméstica, é a Polícia Civil. Ele quer que você fale sobre a atuação da Polícia Civil. Ficou bem ruim isso aqui, viu, CESP? Não ficou legal, olha só. A Polícia Civil, aí o P e o C de polícia maiúsculos corretamente, aí E, O, combate, tá vendo? E maiúsculo, O maiúsculo, C maiúsculo, que história é essa? Ou bota tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula, ou só coloca algumas letras maiúsculas que de fato são exigidas. É o caso do A inicial, por exemplo, aí, depois o P de polícia, o C de civil e o resto, e o combate à violência doméstica, tudo em caixa baixa, tudo com letra minúscula. Ficou bem ruim isso aí, CESP. Não ficou legal. Ele solicita 3 tópicos para você. Primeiro tópico, cuja exigência é a seguinte: conceitue violência doméstica, apresentando exemplos e possíveis causas sociais e ou culturais desse tipo de violência. 8 pontos para isso, depois eu tenho ali um que vale 7 pontos e outro 4 pontos. Somando tudo isso aí, pessoal, 19 pontos. Dixon, está faltando 1 ponto para 20. É 1 ponto da estrutura textual e também da estética textual, que a gente chama de apresentação lá no CESP. Mas vamos à interpretação aqui, ó, do tópico 1. Conceitue violência doméstica. Então a primeira coisa, destaca lá, ele quer o conceito de violência doméstica. Essa violência doméstica pode ocorrer no âmbito familiar, no âmbito doméstico, no âmbito da convivência do lar, como por exemplo entre pai e filho, entre filha e mãe, entre avó e neta, entre neta e avó, entre marido e mulher, entre pessoas que convivem, que têm um tipo de relacionamento ou ainda que moram no mesmo lar ou de alguma forma têm um contato ali no âmbito de convivência. Legal, e depois ele tem assim, apresentando exemplos. Então, exemplos de violência doméstica. Eu posso falar aqui da violência moral, posso falar da violência sexual, patrimonial, posso falar da violência física, os tipos de violência, mas é importante que você exemplifique melhor. Peraí, o que ele está querendo? Apresentando exemplos. Então vamos dar um exemplo aqui, como pode ocorrer um tipo de violência doméstica. Então o marido quando agride a mulher, ok. Um companheiro que, por exemplo, proíbe a companheira de trabalhar, proíbe a companheira, por exemplo, de fazer movimentações da sua conta corrente e ele pega todo o dinheiro dela, por exemplo. Podemos ainda citar o caso de um companheiro que obriga a sua companheira a tomar anticoncepcional sem a sua anuência, sem a sua vontade, sem o seu consentimento. Depois eu tenho aí, e possíveis causas, tá vendo? Mais uma coisa, são 3 coisas que foram pedidas. E possíveis causas sociais e ou culturais desse tipo de violência. O mais correto aqui era ter uma barra. Possíveis causas sociais e culturais desse tipo de violência. Tal qual a banca fez na prova da PCDF, você tinha de falar das causas sociais e culturais. Então o machismo, o patriarcado da sociedade brasileira, a objetificação da mulher,
questões que envolvem aqui o sentimento de posse também do homem em relação à mulher. Então há várias coisas diferentes que você poderia citar aqui. Tópico 2. Relacione a atuação da Polícia Civil ao enfrentamento desse tipo de violência. Literalmente ele quer o quê aqui? Que você fale o seguinte: como a Polícia Civil enfrenta esse tipo de violência? Como a atuação dela pode enfrentar esse tipo de violência? O que ela faz para enfrentar esse tipo de violência aqui? Bom, então cabe à Polícia Civil aqui, por exemplo, levar a vítima até a delegacia para prestar algum tipo de ocorrência, atender esses chamados, levar a vítima ao IML para fazer exame de corpo de delito. Além disso, cabe à Polícia Civil também o cumprimento de medidas protetivas em relação à vítima. Ela tem de fiscalizar também as medidas protetivas e, de um certo modo, a Polícia Civil ela também pode determinar medidas protetivas. O delegado de polícia ou ainda um outro policial na ausência do delegado de polícia. Isso é uma novidade da lei, viu, pessoal? Tópico 3. Sugira um exemplo de ação, só um, então é só um, que poderia ser promovida para melhorar a atuação da Polícia Civil em contexto de violência doméstica. Então, interpreta o que de fato a Polícia Civil pode fazer, como a gente pode melhorar aí as ações da Polícia Civil para combater a violência doméstica. Então, aumentar o efetivo é a primeira coisa, falta gente, então aumentar o efetivo. Eu posso falar também do treinamento dos seus policiais, é fundamental para atender vítimas de violência doméstica. Eu posso falar também do aumento aí, ou da implementação de delegacias que vão atender a mulher. Posso ainda registrar aqui a questão que envolve a conscientização. Então, a Polícia Civil pode conscientizar a sociedade, pode ter campanhas de conscientização quanto à necessidade da denúncia ou ainda quanto a esse grave mal que é a violência doméstica. É isso. Agora, de olho no padrão. Temos aí um padrão cuja estrutura revela para a gente 4 parágrafos diferentes e logo depois nós temos aí aqueles parâmetros de avaliação, de gradação da nota. Primeiro parágrafo, quanto ao desenvolvimento do tema, o candidato deve abordar o tema e os aspectos propostos de maneira clara e coerente, empregando os mecanismos de coesão textual. Legal. A abordagem dada ao tema pode variar, mas o candidato deve demonstrar conhecer a atualidade e relevância do tema da violência doméstica, que tanto sofrimento traz à mulher e crianças. E isso também é importante em falar aí da violência contra idosos. Então, violência doméstica, como eu citei no tópico 1, não ocorre somente com as mulheres, lembre-se disso. Crianças em especial, é importante também falar sobre as crianças. Temos aí depois, com relação ao item 1, espera-se que o candidato identifique a violência doméstica como aquela que ocorre entre os membros que habitam um ambiente familiar em comum e que pode acontecer entre pessoas com laços de sangue, como pais e filhos, ou unidas de forma civil, como marido, esposa ou genro e sogra. O candidato deve relacionar esse tipo de violência a possíveis causas culturais e sociais, como a cultura machista ou patriarcal, consumo de bebidas alcoólicas ou drogas. Bom, isso aqui não é bem uma causa, são elementos que acabam fomentando a violência doméstica. Eu não considero isso aqui como causa. Porque senão você literalmente está falando aqui o seguinte, ó, todo mundo que bebe, todo mundo que usa drogas vai agredir mulher. E não é bem assim, eu tenho certeza de que você bebe e você não agride mulheres. Depois, o candidato pode ainda explicitar que, embora a maioria dos casos verificados seja de violência doméstica contra a mulher, também há casos de violência doméstica contra o homem, e que as crianças e os idosos também são vítimas frequentes. Com relação aos exemplos, consideram-se corretas tanto a menção de atos concretos, como a proibição de contato com parentes ou a agressão física. Ah, legal, o marido que proíbe a mulher, por exemplo, ou a mulher que proíbe o marido de ter contato com parentes, ou a agressão física do pai contra o filho, como eu ressaltei, do marido contra a mulher. Quanto à indicação de que a violência doméstica pode ser subdividida em violência física, ah, legal, ele deixou aqui, ó, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então as duas coisas estão certas. Eu interpretei e vi que não havia uma precisão. Eu falei, ó, então é melhor você trazer as duas coisas. Depois, quanto ao item 2, espera-se que o candidato faça ligação entre esse tipo de crime e a atuação da Polícia Civil. Nesse sentido, é possível que o candidato mencione o papel que a polícia tem de acordo com a Lei Maria da Penha, que inclui a garantia de proteção policial quando necessário, o encaminhamento da vítima para o atendimento hospitalar e o IML, o envio do caso a juiz para concessão de medidas protetivas em até 48 horas. Legal, então tem várias formas. O candidato pode ainda salientar a importância do tratamento humanizado que deve ser dado à vítima no atendimento policial, tendo em vista a relação próxima entre vítima e agressor. Muito legal, hein?
Depois, na abordagem do item 3, o candidato deve apresentar medidas que podem ser implementadas pela Polícia Civil no combate às infrações de violência doméstica. Assim, é possível que indique o aumento de efetivo, com devida capacitação para lidar com a violência doméstica e a ampliação do número de delegacias dedicadas a infrações desse tipo. Pode ainda mencionar campanhas institucionais de conscientização da população, realização de palestras e cursos, entre outras medidas. Há diversas possibilidades de exemplos que foram mencionados neste padrão de resposta, não excluem outros. Legal. Depois eu tenho aí a gradação das notas. Nota 0 para quem não atende o aspecto 1. Vai ter nota de cerca de 25% se você apenas menciona o exemplo ou causa da violência doméstica sem ter conceituado o fenômeno, ou apenas apresentou um conceito insuficiente ou inconsistente de violência doméstica, sem ter abordado nenhum exemplo ou causa. Você percebe que ele pedia muita coisa nesse cara, aí ele vai trazendo a gradação. Conceituou corretamente violência doméstica, mas não deu exemplos e tal. Conceituou corretamente violência doméstica e deu exemplos, mas não abordou nenhuma causa, ou abordou alguma causa, mas não deu exemplo. E para quem faz tudo isso aí, ganha nota máxima. No tópico 2, 0, não fez nenhuma relação entre a atuação da Polícia Civil e o enfrentamento da violência doméstica. Por outro lado, ganha cerca de 33% se fez menção de forma imprecisa ou sem desenvolvimento. Há uma relação entre a atuação da Polícia Civil e o enfrentamento. Então só fez uma relação básica ali, bem genérica. Mas se você relaciona a atuação da polícia com este crime, mas não fornece exemplos nem formas de atuação relevantes, você vai ganhar cerca de 66% da nota e nota máxima se você o faz. Se você não atende o que foi solicitado no tópico 3, 0. Se você menciona ações que podem ser tomadas sem exemplificar, nem especificar nenhuma medida, você ganha cerca de 33% da nota. Se você dá exemplo de alguma medida que pode ser tomada, mas a explica de forma insuficiente ou ainda inconsistente, você ganha cerca de 66% e nota máxima se você o faz bem feito. Minha reação acerca deste padrão de resposta. Pessoal, padrão de resposta perfeito. A banca foi muito certeira, tanto na solicitação, em cada um dos tópicos, quanto na apresentação das respostas. Notadamente, a banca traz aqui uma resposta muito precisa para o tópico 1, para o tópico 2 e para o tópico 3. A banca não errou em absolutamente nada, este padrão de resposta é perfeito, ele tem um selo de qualidade aqui do curso Direto ao Ponto, do professor Dickson Cossetti. Tema dos mais relevantes, é muito importante você saber como se posicionar diante deste tema. Tema dos mais relevantes para a discussão, eu falei muito acerca de violência doméstica nos meus cursos e aqui no canal também. Eu tenho certeza de que vocês, aqueles que foram meus alunos, arrebentaram na prova discursiva. Claro, quem não foi meu aluno também deve ter ido muito bem. Este tema é muito fácil, embora muita gente acabe se complicando. Por quê? Porque não interpreta corretamente o que o examinador pede. Desse modo, penso que a banca acertou bastante. E é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!